Jornalista há quase 50 anos, José Pedro Castanheira vem até Angra do Heroísmo apresentar o seu livro Volta aos Açores em 15 dias. É um diário de bordo que está inevitavelmente de mãos dadas com o jornalismo. Como indica a profissão, uma abordagem à leitura dos acontecimentos de forma diferente que marcam a sua escrita. Leva-nos numa aventura literária a bordo de um iate, numa viagem real que aconteceu em maio de 2022 entre 5 amigos. Escrevia o relato de cada dia e enviava a quem não estava presente no momento. O objetivo não era fazer um livro, mas sim queimar tempo a escrever, algo que não consegue parar de fazer. Mais tarde melhorou todos os textos e transformou no resultado que vemos hoje. Comecei por escrever para um conjunto de familiares e amigos. Ao fim do dia despachava por e-mail para uma lista de cerca de uma centena de pessoas e ia contando o que se passava no dia-a-dia do barco, não é? E às vezes não se passa nada, não é? Felizmente, o que significa que as coisas estão a correr bem, não é? Acontece que nesta viagem que começamos na Horta, às 2x3 os acontecimentos começaram a suceder-se em catadupa, com a agravante do mau tempo. Enfim, fomos acossados por uma tempestade complicada, e o diário de bordo passou então a ter alguns assuntos de interesse, de relevo, capazes de prenderem a atenção e a curiosidade e o interesse dos leitores para quem eu ia enviando diariamente esse diário de bordo, não é? Tudo somado, acabei por transformar esse diário de bordo num livrito. Eu revejo-me neste livro muito como um repórter. Há quem considere que isto é uma incursão pela literatura de viagens. Admito que sim. De facto, a escrita é um pouco diferente daquela a que eu me habituei enquanto jornalista de um semanário. É uma escrita mais livre, mais solta, mais imaginosa, mais imaginativa, mais criativa. Eu acho que isso, desse ponto de vista, admito que seja, de facto, um primeiro ensaio na área da literatura, mas na literatura de viagens. Um diarista que, após tomar muitas notas, mostra-nos os Açores vistos de quem vem de fora. Estar com os amigos no mar e à vela foi a cereja no topo do bolo da concretização de um sonho que tinha há 42 anos. Já conhecia as ilhas devido a alguns trabalhos que teve, mas só agora conseguiu vê-las com outros olhos, sem estar condicionado pela agenda mediática. De facto, é uma terra muito calorosa, muito desafiante, não é? Eu, desde que me reformei, tenho vindo praticamente todos os anos aos Açores, à exceção dos anos da pandemia, que me impediram, mas para fazer coisas sempre diferentes, sempre novas, sempre inovadoras, sempre audaciosas, e que me trazem sempre uma grande realização pessoal, não é? Pessoal e também profissional. Esta viagem, para mim, foi uma realização pessoal muito forte, mas também acabou por ser uma realização profissional, porque escrevi um livro que para mim é um livro de reportagem e que me encantou, não é? E só desejo que os leitores também se deixem encantar e se divirtam da mesma maneira como eu me diverti a escrever este livro. Mas, na verdade, aquele que era um dos seus sonhos também se tornou numa verdadeira reportagem. Com a descoberta da riqueza de cada ilha, à exceção das Flores e Corvo, a bordo de um barco alugado nos Açores, foram muitas as peripécias. O mau tempo e mar bravo marcaram toda a viagem e até problemas no barco com a avaria do GPS fizeram parte das memórias. Esta viagem já estava prevista para 2020, mas foi sendo adiada devido à pandemia. E para juntar à festa, a própria pandemia também fez parte da história de outra forma. José Pedro Castanheira acabou por testar positivo à Covid quase no fim da viagem. O escriba-mor, que era eu, acabou por ser infectado. Não acabei a viagem, ao contrário dos meus colegas e tripulantes, quase todos eles familiares,
porque é que os outros não apanharam? Olha, 3 deles tinham tido Covid há muito pouco tempo, portanto estavam naquele período de imunidade, não é? Eu tinha sido vacinado com as 3 doses, na altura ainda não havia a 4ª dose, mas tinha levado 3 doses e, portanto, acreditava que estava seguro. Não faço ideia onde é que apanhei o Covid. A verdade é que o apanhei e, portanto, tive que ficar confinado durante 5 dias num alojamento local na Horta e, portanto, essa é de facto uma marca que eu levo comigo. Foi uma viagem, desse ponto de vista, que para mim acabou mal, não é? Portanto, para mim é inesquecível, evidentemente. Não é? Estava longe de imaginar que um dos maiores sonhos da minha vida, que era poder viajar num barco à vela entre as ilhas dos Açores, acabaria dessa forma, comigo confinado devido ao mal de Covid. Enfim, hoje em dia rio-me e digo estas coisas com ar divertido até, mas na altura, sinceramente, custou-me um bocado. Feito em tinta da China, o livro não passa despercebido, dando grande destaque ao mar dos Açores. Vem desta forma acrescentar e dar a conhecer o potencial do arquipélago entre peripécias e imprevistos. A apresentação do livro ficou a cargo de Miguel Monjardino.